Saudações, estamos em mais uma atividade da RNB Cursos e hoje propondo um tema que mexe com o imaginário não só do torcedor, mas de qualquer cidadão, talvez. Posso estar arriscando com essa frase, com essa ideia, né? Mas eu acredito que o futebol faz parte da alma do povo brasileiro e de muitos povos do mundo. Mas hoje vamos abordar não apenas de grandes clubes no sentido de títulos e rentabilidade, mas também de história e de pertencimento local. Então, nossa proposta de hoje é futebol raiz. Raízes dos clubes de futebol do subúrbio. Então, eu tenho a honra de contar com a presença do meu amigo, ilustre vascaíno Jefferson Almeida, meu grande amigo Stefano Salles, americano acima de tudo, e Viva América, na sua luta de resistência, e eu, Naldo Bittencourt, também pensando aqui de maneira, digamos, filosófica, sociológica, econômica e política, e também nosso imaginário cultural sobre esse tema. Então, vou passar a palavra aqui para o nosso amigo Stefano Salles, tá? Pela sua experiência, até relatar um pouco também o seu trabalho, jornalismo, né, em relação a esses clubes, e também para a gente pensar juntos aqui, não alternativas, né, mas e o futuro? Como será o futuro desses clubes tradicionais que fazem parte, né, do que nós chamávamos, né, antiga, se lembram, o subúrbio central, subúrbio da Leopoldina, e muito mais, né? Tentar dar até um tom, digamos assim, universal, porque afinal temos subúrbios em várias partes do Brasil e do mundo, né? E os clubes urbanos de outros países, né? Quem sabe também, será que passam os perrengues que passam os clubes do subúrbio do Rio, né? Então é um debate que isso aqui é só um pequeno lampejo, né, para a gente juntar nossas experiências e ideias. Então, mais uma vez, tá? Muita gratidão por vocês. Obrigado, Renato. Obrigado, Jefferson. Obrigado a você que nos acompanha aqui na plataforma RNB Cursos. Eu vou começar contando um pouquinho, na verdade, da minha experiência em relação a esse assunto. Eu torço pelo América e não é de agora, já tem bastante tempo que eu carrego essa cruz, que não é a cruz de vocês, vascaínos, né, que estão aqui nos acompanhando, é uma cruz ainda mais pesada, mais sofrida, mais dolorida do que essa. A situação de vocês hoje, eu diria que estaria no juizado de pequenas causas, né, perto assim do sofrimento do torcedor americano nas últimas décadas. Mas eu sou torcedor do América e há muito tempo eu percebia o que, na verdade, é notório para quem está envolvido nessa comunidade, que é a ausência de maneiras de você se informar sobre o seu clube do coração, né? No América, talvez isso fosse um pouquinho diferente dos outros, porque o América é um clube grande que foi num processo de declínio, foi perdendo espaço, protagonismo, né, e relevância esportiva e social. Então, o América ele já tinha essa imagem, esse espaço consolidado e perdeu. Mas quando eu cheguei no estágio dessa constatação, eu percebi o seguinte, falei, bom, se nós que torcemos pela América passamos por essa situação, naturalmente outras torcidas de clubes diferentes que estão em situação semelhante à nossa, ou até pior, né? Naquela época tinha clubes piores, clubes em situação pior do que a nossa, hoje isso já é um pouco discutível, mas ali havia, devem passar por isso também. Então nós criamos ali um site que, com o passar do tempo, tornou-se referência na cobertura desses clubes, que naquele tempo, ali em 2007, a gente chamava de clubes de menor investimento. Então, nós criamos ali em 2007 um site que passou a fazer uma cobertura especializada dos clubes que não eram, naquele momento, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. E foi assim que ali em 2007 surgiu o Fute Rio, naquela ocasião. E ali nós acompanhávamos em loco as partidas, os campeonatos todos, todas as tramas que envolviam, aí vou usar as terminologias de hoje, tá? Que esses campeonatos todos mudam de nome, parecem um pouco os desfiles de grupo de acesso, né, do Rio, que todo ano tem um nome diferente, mas ali a série, o que seria hoje a Série A2 do Carioca, a Série B1, a Série B2, a Série C, né? Naquela altura o futebol carioca não tinha 5 divisões, o máximo que havia alcançado até então eram 4, e naquele momento não eram 4, eram 3, depois resgataram a quarta e criaram
a quinta, o que, no meu modo de enxergar o futebol do Rio de Janeiro hoje, é uma excrescência. Mas ali nós criamos esse site, e esse site, ele naturalmente, ele tornou-se referência nesse segmento, mas não simplesmente tornou-se referência. Ele tornou-se referência, mas ele também contribuiu para a construção, né, dessa comunidade e contribuiu para intensificar essas relações de pertencimento. Porque se o América passava por isso naquele momento, os torcedores do Bangu passavam pela mesma coisa, os do Madureira passavam pela mesma coisa, os do Olaria, do São Cristóvão, do Bom Sucesso, e o do Campo Grande, e isso para ficarmos só nos clubes mais tradicionais da capital, né? Se nós sairmos aqui da região metropolitana, embora a gente não esteja agora propriamente falando de subúrbio, mas a relação ali de Americano, de Campos e Goytacás, por mais que houvesse uma imprensa local ainda hoje cada vez mais reduzida, estraçalhada, né, mas a situação não era muito diferente, era uma cobertura muito pontual, muito específica e que não havia um ponto de encontro, ainda que virtual, de todos esses torcedores com desejos, anseios semelhantes, à necessidade de buscar a informação do seu clube, mas, sobretudo, na necessidade de ver a confirmação daquilo que se sabia, que o seu clube não é uma ilha. O seu clube está dentro de uma competição, está dentro de um campeonato, está dentro de uma comunidade, então você ali tem notícia do seu clube, mas você tem notícia do adversário, você consegue consultar a tabela, consegue consultar a classificação, consegue saber quem foi bem, quem foi mal, enfim, tem uma cobertura, na verdade, digna, que é aquilo que a gente se acostumou a acompanhar no noticiário. Quando você torce para Botafogo, Flamengo, Fluminense, ou quando você torce para algum clube protagonista no futebol europeu, né? Hoje isso é óbvio, natural, você consegue isso com muita facilidade, mas naquele momento não. Então, graças ao Fute Rio, naquele momento, foi possível criar esses elos e apresentar muitos desses clubes aos torcedores do Rio de Janeiro. Em muitos casos, inclusive, os torcedores sabiam que alguns desses clubes existiam, mas não tinham contato, não sabiam como, não conheciam elementos das identidades que os compunham. Isso é o principal. E nós tínhamos uma preocupação muito grande lá de não fazer uma cobertura. A gente fundou em 2007, eu fiquei lá até 2011, depois eu saí de lá e fui fazer outras coisas, mas o site continuou, eu já não fazia mais parte dele, mas ele prosseguiu naturalmente. Aí eu fui trabalhar no Jornal o Globo, fui trabalhar na CNN Brasil, e hoje eu sou servidor público federal. Mas ali você conseguiu apresentar os clubes para o público, né? Conseguiu permitir a criação dessas relações, dessas conexões, e, sobretudo, o Fute Rio, a gente encarava o Fute Rio, na verdade, como um elemento fundador dessa cultura. Era assim, a gente olhava para o futebol com uma perspectiva cultural mesmo, assim, de pertencimento, de fazer entender que os clubes pertenciam às cidades, de resgatar as histórias para poder mostrar que aquele clube ali, que de repente subiu para a primeira divisão depois de 90 anos de existência, como foi o caso do Quissamã, por exemplo, muita gente ali, quando o Quissamã subiu, falou: de onde apareceu esse clube? É clube novo? É clube empresa? É clube de prefeitura? Não, é um clube com quase 90, que já tinha feito 90 anos de fundação. Quando o Resende emergiu também, e isso foi exatamente em 2007, no ano de fundação do site, que a gente teve um pouco de sorte nisso também, porque o site surgiu no ano em que o Campeonato Carioca passou de 12 para 16 clubes, num ano em que, então, a segunda divisão passou a oferecer 5 vagas para a Série A, porque ok, de 12 para 16 são 4, mas tinha um que tinha sido rebaixado, né, naturalmente. Então, o campeonato do ano seguinte, de 2007 promoveu 5 clubes, e promoveu, na verdade, 5 clubes que do grande público eram notórios desconhecidos.
que era o Macaé Esporte, que depois, claro, a gente sabe que chegou a ascender a Série B do Brasileiro, promoveu o Cardoso Moreira, promoveu o Resende, promoveu o Duque de Caxias, Macaé, Resende. Eu falei Cardoso Moreira? Sim. Cardoso Moreira, Resende, Macaé, Duque de Caxias. Está faltando um e já já eu me lembro desse um que está faltando. Mas foi um ano que as atenções estavam muito voltadas para a competição, porque ela tinha uma dinâmica muito diferente. E nenhum clube ali era um clube novo, ainda que socialmente a gente tivesse uma impressão, né? Uma impressão não, a gente teve de fato uma renovação, porque a maioria daqueles clubes ali, aqueles clubes estavam, era o, acho que era o, talvez o Olaria tenha subido naquele ano, não, o Olaria subiu em 2009, tá, já confirmo aqui e volto, mas subiram vários clubes que estavam ali subindo pela primeira vez, e a gente desempenhou esse papel de fazer a apresentação dessas instituições. É claro, eu estou mencionando para vocês aqui clubes do interior, a gente não está exatamente dentro desse escopo dos clubes de subúrbio, que é a proposta a gente abordar aqui hoje, mas eu acho que a analogia é um pouco válida no sentido de a gente explicar que estamos falando de mecanismos muito semelhantes, ainda que os intérpretes, né, sejam absolutamente distintos, diferentes. E nessas andanças por todo o estado, a gente realmente percorreu o estado inteiro, a gente conheceu lugares que não só nós não imaginávamos que um dia fôssemos descobrir, como, na verdade, a gente descobria que isso acontecia também com os personagens dessa trama, né? No ano que Cardoso Moreira subiu, por exemplo, o treinador de lá, o Mário Marques, que foi meia do Fluminense, jogou no América também por um bom tempo, meu amigo, hoje está de volta, ele tem nacionalidade portuguesa, hoje está morando em Portugal, foi curtir a aposentadoria lá, ao lado da esposa, Elaine, e aí, quando ele assume o Cardoso Moreira numa situação muito ruim no campeonato, e consegue classificar o Cardoso Moreira para a Série A do Carioca, colocando um time de uma cidade de 10 mil habitantes no mapa do esporte, pela primeira vez. E uma dessas coberturas a gente voltou junto de Cardoso Moreira aqui para o Rio de ônibus, de 1001. Ele voltou comigo no meu lado no ônibus, e a gente foi conversando, e eu dizendo: Mário, te conheço há bastante tempo, você foi técnico do América em 2002, é até uma temporada que nós, americanos, queremos apagar, né? Foi a última vez que o América teve numa competição com outros grandes clubes de fora do Rio de Janeiro, jogando o Rio-São Paulo naquele ano, e o Mário foi técnico daquele time, que foi um time que, para dizer o mínimo assim, não nos deu orgulho, mas, então isso foi em 2002, ali em 2007, estava voltando com ele de Cardoso Moreira, e a gente conversando, Mário, nunca imaginei você nessa situação. Ele, Stefano, nem eu. Quando me ligaram, eu não sabia nem onde ficava Cardoso Moreira. Então, assim, o futebol tem um pouco desse papel também, né? Integrador, vai apresentando novas realidades, tanto para o público quanto para os seus atores mesmo, né? Muitos dos jogadores que hoje vão parar em redutos inesperados, atípicos. Antigamente nós olhávamos para o mapa de contratações, a gente olhava para o noticiário sabendo que a gente ia perder jogadores, a gente esperava. Vamos perder jogadores para a Europa, vamos perder jogadores para esse mercado aqui, para aquele ali, mas não, os mercados vão mudando o tempo todo, né? Então a gente não esperava, por exemplo, que fosse uma coisa natural perder jogador para a Ucrânia, né? E daqui a pouco se consolidou a perda de jogadores de alto nível para a Ucrânia, a ponto de Shakhtar Donetsk ter montado ali uma filial não, mas ter montado assim, um reduto de times brasileiros, né, basicamente. Inclusive, semana passada, o Romarinho foi para lá, né, foi anunciado lá como Romarinho, filho do Romário, no caso, né, foi para lá. Como americano, digo que não vai me deixar saudade, não. Tomara que o Putin cuide bem dele lá.
Mas em relação ao subúrbio, tem toda ainda uma trajetória a ser valorizada e redescoberta, e a gente ainda está nessa trilha. Acredito fielmente, porque eu percebia isso nas coberturas, quando a gente era muito bem recebido nos estádios, e nós éramos muito bem recebidos pelo público mesmo, sabe? O público chegava para nós do Fute Rio e dizia para a gente: não, eu acompanho o site, gosto muito, estou lá todo dia, e daqui a pouco dizia: eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, e começavam ali a surgir as pautas, né? Por quê? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui reverenciando o Fute Rio e a nossa trajetória? Estou aqui aplaudindo o nosso próprio trabalho? Não, eu estou aqui mostrando o seguinte: tem uma carência de noticiário desse público e desse universo, é um universo que, na verdade, ele é subrepresentado, e ele não é subrepresentado exclusivamente por conta da falta de cobertura de imprensa. Na verdade, é um fenômeno um pouco maior que você precisa dar 2 passos atrás para compreender. É o contrário, na verdade. A falta de cobertura, a falta do noticiário de imprensa é reflexo da falta de olhar e de atenção, de cuidado e de zelo para essas regiões e para essas instituições. Porque tem um consenso, né, que na verdade o subúrbio é o subúrbio, sobretudo o subúrbio daqui do Rio de Janeiro, é uma área que concentra uma série de problemas sociais e econômicos. Então, do ponto de vista da pauta de cidadania e de serviços, não falta assunto, né? Você vê essas áreas representadas o tempo inteiro nos noticiários, mas são os noticiários de cidade. São os noticiários que trazem ali a pauta de serviço, ou, grosso modo dizer, a pauta de problema, a pauta do crime, né? Aquelas pautas que são das mazelas que aquele povo enfrenta diariamente, da falta ali de água, da falta de gás, da dificuldade de contratar um serviço, porque esse serviço ou ele não chega ali, ou quando ele chega, ele está sendo obstaculizado por algum tipo de crime organizado, ou, enfim, né, essa pauta dos problemas ela é permanente, mas a pauta da identidade ela é muito mais difícil de ser trabalhada. E, de certa forma, o Fute Rio cumpria um pouco esse papel, porque ele trazia ali essas localidades, essas comunidades, trazia o noticiário dessas regiões, e trazia, sobretudo, de uma maneira positiva. Ainda que você tivesse um daqueles clubes vivendo um momento negativo, né, um momento negativo no âmbito do esporte, né, o time ali, o clube perigando, lutando contra o rebaixamento, eventualmente sendo rebaixado e tudo mais, mas essa é uma dinâmica própria do esporte da qual é inescapável, né? Isso daí é, de fato, parte da regra da regra do jogo. De lá para cá, nós vimos o amadurecimento de alguns movimentos interessantes que buscam consolidar um pouco essa valorização também da identidade a partir do futebol, pleiteando um reconhecimento maior dessas instituições e do papel que elas representaram e continuam representando. De lá para cá, de lá para cá nós tivemos, por exemplo, começar de trás para frente, mas nós tivemos o reconhecimento do Campeonato Carioca de 1937 do São Cristóvão, que é fruto é um fruto de um personagem muito importante, mas frequentemente bem pouco lembrado, que é o pesquisador Raimundo Quadros, que dedicou a vida dele a... Aliás, se ele tivesse dedicado a vida dele a reconstruir e a recontar a história do São Cristóvão, isso já seria um feito memorável, honroso, digno e super destacável. Mas não. O Raimundo fez isso tudo com São Cristóvão e, não contente em fazer isso com São Cristóvão, ele ajudou a resgatar e a reconstituir partes fundamentais das histórias de outros clubes do Rio de Janeiro. Ele é coautor de outras obras, mas ele ajudou, sobretudo, nesse processo de constituição de um dossiê para ajudar a pleitear, a recontar essa história da conquista do Carioca de 37 e o que permitiu o clube adiante
com ele já falecido, apresentar um novo dossiê para que esse título fosse reconhecido e oficializado, o que efetivamente aconteceu. Então, hoje nós temos 2 campeões cariocas de 1937, temos o Fluminense e temos o São Cristóvão. Ah, então eles estão dividindo o título? Não, eles não dividem o título, são campeonatos diferentes, são ligas distintas, né, mas cada liga teve o seu campeão, como aconteceu em vários outros anos, e esse resgate do título de São Cristóvão, de alguma maneira, ele ajuda também a recontar, a recapitular, a resgatar essa história do futebol do subúrbio e da paixão que ele gera. E tivemos também um movimento que ainda está em curso, que é a tentativa do Bom Sucesso de reconhecer o título da Liga Suburbana de 1919, que busca a equivalência desse título a um título de campeonato carioca. Esse eu acho um debate um pouco mais em termos de mérito, se é que me compete falar sobre mérito. Eu acho um pleito um pouco mais discutível, mas eu não acredito também que o nosso papel nesse fórum agora aqui seja debater o mérito do pleito de cada instituição. O que eu quero aqui, na verdade, é destacar esse papel de, ao longo do processo de valorização dos clubes, das competições e de um processo que fez com que mais gente olhasse para essas instituições. E não estou dizendo que o FUT-Rio foi responsável por isso isoladamente, mas acho que ele deu início ali a uma atmosfera, um movimento que fez com que a sociedade olhasse um pouco mais e mudasse um pouco a perspectiva. Eu diria que ele não foi responsável, mas eu diria que ele foi digamos assim, um indutor. Ele iniciou um processo de valorização. E a partir dali os clubes mais valorizados, mais estruturados, conseguindo resultados também que os legitimem dentro de suas próprias comunidades. De lá para cá, o Bom Sucesso passou por muitas coisas muito difíceis, é até difícil avaliar o que o Bom Sucesso se tornou de lá para cá, porque nesse ínterim ele chegou à primeira divisão do Carioca e permaneceu, mas ele também foi parar na 5ª divisão. Então, assim, é um processo meio lotérico, é muito difícil apostar na estabilidade dessas instituições, sabendo que o cenário foi se degradando em relação à acentuação do futebol mercantil, né? De você ter um futebol mais estratificado, com mais divisões, com mais custo para gerenciamento e manutenção de clubes e equipes profissionais. Mas, voltando então, o Bom Sucesso fez esse pleito ainda está em andamento, não teve nenhum desfecho conhecido até então. O presidente do Bom Sucesso, inclusive, é um pesquisador de futebol, provavelmente é o principal especialista na história do Bom Sucesso que nós temos hoje, Jorge Joaquim. Já converso com ele há bastante tempo, alguém que eu admiro e respeito. O Jefferson está com essa camisa, ela é do Andaraí ou ela é do Extinto, Jefferson? Andaraí. Ah, não, tá, porque a dos Extintos é um pouco parecida. E nós tivemos no início do ano o Fórum dos Extintos, né, que discutiu novas descobertas de clubes que foram relevantes no futebol do Rio de Janeiro, mas que não existem mais. E o Jorge esteve presente também, prestigiou, compôs a mesa conosco lá nesse evento e falou um pouco desse orgulho do futebol suburbano, falar um pouco dessa rivalidade ali também do Bom Sucesso com Olaria, uma coisa que as gerações de hoje acham algo um tanto quanto surpreendente, ou talvez até sem propósito, porque, claro, não conseguiram acompanhar o auge dessa rivalidade, né? Não pegaram os momentos em que os dois clubes de bairro eram realmente grandes, fortes, pujantes e montavam equipes altamente competitivas, né? O Olaria ainda é um grande clube de bairro, super tradicional e pujante, está recuperando essa pujança. Acredito até que ao lado do Tijuca Tênis Clube seja hoje seja os dois clubes sociais
agitados, né, mais movimentados, com mais sócios e tudo mais, né, no dia a dia, né, da cidade. Mas o Bom Sucesso não. O Bom Sucesso percorreu outro caminho e está tentando se reconstruir, né, tentando reencontrar esse rumo que efetivamente não é fácil para clube nenhum, mas quando você está então, numa região que é consideravelmente mais pobre, consideravelmente mais sufocada, que tem mais dificuldade de acesso a toda a rotina de serviços, que tem despesas e problemas como segurança, instabilidade de serviços e tudo mais, é mais difícil mesmo você conseguir mobilizar as comunidades para que você consiga prosperar. O auge desses clubes ele aconteceu no momento que nós tínhamos bairros que apoiavam e davam suporte, né? A gente tinha efetivamente os bairros abraçando as agremiações. Isso é uma realidade também que mudou. O próprio comércio que dava sustentáculo a esses clubes, a essas instituições, hoje não existe mais daquela forma que existia. Hoje você ainda tem, claro, calçadões movimentados nos centros de bairro, mas você tem a maior parte dessa oferta hoje concentrada em áreas que são tratadas como reconhecidamente mais seguras. Então você tem um movimento levando tudo para dentro dos shopping centers. Você tem hoje também aí, de lá para cá, e agravada pela pandemia, então, o crescimento do e-commerce, a necessidade de você, além da facilidade do e-commerce, você tem a facilidade de fazer consultas de preço e encontrar o melhor preço pela internet sem a necessidade de sair de casa. Tudo isso, então, contribui para essa dinâmica do sufocamento dos clubes de bairro, e como boa parte deles vem de um período de glamour alcançado num período bem anterior a esse futebol mercantil, a gente tem também uma dificuldade institucional de compreensão dos mecanismos do futebol contemporâneo, e, em muitos casos, até mesmo uma resistência a abraçar as práticas do futebol contemporâneo, né? Eu não estou dizendo que seria fácil, não estou dizendo que se modernizar é fácil, e não estou dizendo que a modernização é uma garantia de atração de resultados, né? Não é uma ciência exata. Mas, em paralelo, tem uma nostalgia desse período romântico que dificulta a adesão a esse período que é quase antagônico àquele da nostalgia, né, que é esse do futebol mercantil. As coisas efetivamente mudaram por completo. E nós podemos até testemunhar um pouco disso na reunião de ontem, né, do Fluminense, com relação à sessão aberta para discutir mecanismos de implementação da SAF lá no Fluminense. Claro, obviamente o Fluminense não é um clube suburbano, nós não estamos discutindo a problemática do Fluminense, mas é preciso listar sempre que nenhum clube é uma ilha e os fenômenos não ocorrem de modo isolado. Então, o que acontece numa instituição fatalmente se reproduz em outra, em mais uma, e com o tempo, com a experiência, também a gente consegue observar a repetição de padrões que nos conduzem ao cenário atual. Você ia falar alguma coisa, Jefferson? Tive a impressão que você ia... Não. Perfeito. Então, essa dinâmica de clubes de bairro, é claro que o subúrbio ele é muito rico, muito profícuo em alternativas, e toda essa carência também ela produz um manancial de soluções alternativas que a gente chama por criatividade, né? Mas o Rio de Janeiro ele tem essa tradição que ela vem dos clubes de bairro, que vem do tempo que nós éramos aqui capital, depois cidade-estado. É uma dinâmica muito diferente da de São Paulo, por exemplo, onde a gente viu a profusão do futebol pelo interior, né, pelas cidades que são de menor porte em relação à capital, mas todas grandes e bem estruturadas e comparadas às cidades do interior do Rio de Janeiro, né? Nós temos aqui uma condição muito
muito sui generis em relação ao Brasil como um todo, mas se você olhar para São Paulo, por exemplo, você vê que o futebol paulistano em si, ele é muito, muito fraco. Se você imaginar que nós temos, na verdade, uma cidade daquele tamanho, com muito maior e mais populosa do que a nossa capital aqui, e, no entanto, nós não temos clubes de futebol profissional em profusão, como nós temos aqui no Rio de Janeiro, né? Nós temos ali Santos, São Paulo... Santos não, Santos é no litoral. Nós temos São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Portuguesa, Nacional, Juventus, e um ou outro que aparece ali de tempos em tempos, e mais uns 2 ou 3 e fica nisso. Então é muito, muito desproporcional essa configuração, né? E aqui nós temos quase que pegar um fenômeno emprestado da geografia, né? É como se fosse uma macrocefalia urbana, né? Os clubes muito concentrados aqui na capital, reproduzindo esse fenômeno das identidades dos bairros, né? Sobretudo isso. O interior ele ele começa a se inserir de modo integrado depois da fusão. Nós tínhamos, naturalmente, a representação dos clubes do interior no período em que havia o Estado do Rio de Janeiro, e o Estado do Rio de Janeiro, o antigo, né, que convivia com a Guanabara, ele tinha vagas obrigatórias nas competições nacionais, na Taça Brasil, mas o desempenho, de fato, era um desempenho bem periférico, bem semelhante ao que a gente tem hoje. Talvez uma boa analogia seja o desempenho dos clubes do Espírito Santo, né? Algo um pouco parecido, um pouco análogo com esse comportamento. E nós tivemos aqui, depois da fusão entre Guanabara e Rio de Janeiro, um fenômeno curioso que perdura até hoje, né? Se observarmos na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a Constituição do Estado ela estipula, ainda hoje, que o Campeonato Carioca ele obrigatoriamente tem que ter 20 clubes. E diz que tem que ser assegurada uma participação dos clubes do interior. Por quê? Porque naquela altura nós tínhamos duas figuras, duas representações políticas muito fortes do interior do estado do Rio de Janeiro, representadas ali na Assembleia Legislativa, né? Uma era o então deputado estadual Nielsen Lousada, que era presidente do Mesquita e que empresta o nome dele ao Mesquita Futebol Clube, e outro era um dirigente ligado à Volta Redonda, que agora eu não vou cravar o nome porque eu não estou certo disso. Não estou certo disso, não. Estou certo que era um dirigente do Volta Redonda. Não tenho certeza agora de qual deles era. Mas esse dispositivo ainda está em vigor. Esse dispositivo ainda está em vigor, a Constituição ainda do Estado ainda pretende legislar sobre um fenômeno que naturalmente, hoje, consensualmente, a sociedade entende que não compete a ela, mas naquela época tinha uma necessidade de resguardar a presença dos clubes do interior diante ao conhecido e reconhecido desequilíbrio de forças entre os clubes da capital e os clubes do interior. Claro que com a passagem do tempo, esse dispositivo ele ficou também anacrônico em relação à própria premissa que apresentava, porque de lá para cá o que nós passamos a viver foi, na verdade, um momento em que os municípios passaram a, direta ou indiretamente, apoiar ou subvencionar os clubes de suas localidades, sob a justificativa de promoverem os municípios, seja como destino turístico, seja como qualquer outra prerrogativa que se pretenda elencar, como promoção de algum tipo de empresa pública, como promoção da prática do esporte, incentivo à cultura, o que quer que se entenda. E, desde então, nós temos, na verdade, um declínio da participação dos clubes da capital e dos nossos subúrbios aqui, que coincide com o crescimento dessas agremiações, né? Se nós olharmos agora a tabela do Campeonato Carioca da Série A2, que vai começar no próximo 17 de maio,
Chega a ser curioso, você olha ali para a tabela, vê ali América, Olaria, Bangu, que agora foi rebaixado, Cabo Friense, Americano, você vê tantos clubes que boa parte das gerações, a minha geração, por exemplo, cresceu acompanhando na Série A. E para boa parte desse público, olhar para essa tabela e olhar para uma outra tabela, que é a da primeira, que tem Sampaio Correia, que tem Maricá, que tem Boa Vista, que tem Audax, né? Olhando ali as duas tabelas, você que passou a gostar de futebol, né, da geração que passou a gostar de futebol dessa maneira, naturalmente você acha um campeonato mais interessante do que o outro em termos de conformação de identidades, construção de elementos, fundação do esporte mesmo como mecanismo de integração e construção social. Então, mas isso não é nenhum menosprezo aos clubes que estão na Série A. Todos esses clubes chegaram por mérito. Agora, levar a construir uma identidade, isso efetivamente é algo que vai levar muito mais tempo. Bom, deixa eu falar um pouquinho aí, né? Realmente, essa questão dos clubes, né, chamados pequenos, né, para quem é historiador, né, quem gosta de estudar o passado como eu, né, a gente vê a história desses, que não foi uma história assim de 10, 20 anos, né? É uma história de mais de 50 anos, né? Quase 80 anos aí, desses clubes que tem história, né? Como o Stefano bem falou, né, a cidade do Rio de Janeiro é uma característica muito diferente de qualquer outra cidade, porque era capital, então a gente não tinha um campeonato estadual, né, até 1974, né, só tinha times do município do Rio de Janeiro, né, 74, 75, né, só tinha time do Rio de Janeiro, né, posteriormente que Volta Redonda, Goitacás, eles foram convidados, não foram nem integrados, só com aquele movimento lá de 79, quando a gente teve 2 campeonatos, que realmente virou um campeonato estadual digamos assim, de verdade, né? Mas e o legal é que assim, que esses clubes, eles tinham o nome dos bairros, né? Era um clube com o nome dos bairros. Olaria era do bairro de Olaria, Bom Sucesso é do bairro de Bom Sucesso, Madureira, né, do bairro de Madureira, São Cristóvão, né, de São Cristóvão. Então, essa identificação vem desde a sua fundação, né? E são clubes que foram, assim, são clubes que se tornaram clubes sociais também, mas eles foram fundados por conta do futebol, né? Tanto Olaria, Bom Sucesso, eles foram fundados para serem clubes de futebol, né? O Madureira foi fundado lá pelos comerciantes do bairro para ser um clube de futebol, não para ser um clube social, né? Claro que isso é uma consequência, né? Porque formar clube, né? A história aí do Rio de Janeiro, você pode formar por diversos motivos, né? Clube, seja por cultura, né? A gente tem o clube né? O Renascença, que é aqui perto de mim, né? Que tem todo o movimento aí da cultura negra, né? O Ramos também, né? Outros clubes que também tiveram muito a ver com a questão cultural da música e tudo mais, mas esses clubes foram clubes que surgiram por conta do futebol. Né? E assim, eu estou com a camisa até do Andaraí, né, porque alguns clubes até acabaram se perdendo aí, né, ao longo do tempo. A gente tem o Andaraí, que fazia o clássico da Zona Norte contra o Vila Isabel com camisa preta e branca, né? Diferente do clube de Vila Isabel, que hoje tem azul e branco, aqui ainda no clube preto e branco. Tinha o Mangueira, que era vermelho e preto, que nada tem a ver com a escola de samba, né? A escola de samba fundada depois do clube, né? Enfim, mas esses clubes, né, que a gente tem, assim, eu tenho um carinho muito especial por todos eles, né? O Stefano está falando aí da tabela do campeonato da Carioca. Eu fico olhando assim, eu torcendo para voltar. Eu sou muito, né, conservador, tradicionalista, não só com relação aos times do Rio, né, mas até mudando um pouco de assunto,
Adoraria ver uma Copa do Mundo com a seleção da Hungria, por exemplo, voltando a brilhar como era a tradição desde sempre no futebol, né? Desde a década de 30, lá que a gente tem a seleção da Hungria, que depois de 86 parou. Mas isso acontece aqui no Rio de Janeiro, né? Agora, tem uma questão também que assim, é o próprio desenvolvimento administrativo do futebol, né, do próprio futebol, que também contribuiu para isso. Né? Não estou dizendo de cada clube, mas as próprias federações, confederação, do próprio universo futebolístico. Né? Porque hoje, né, você vê, o Stefano falou bem aí, do espaço que se tem na imprensa para falar dos clubes de futebol. Na época que a gente tinha um campeonato carioca que levava pelo menos 6 meses do calendário, a gente tinha espaço para falar mais, né, dos clubes que disputavam, porque eles estavam mais em evidência. O campeonato carioca hoje, né, existe uma campanha aí para se acabar com o campeonato carioca, né? Na verdade, para se acabar com os estaduais, né? Com o qual eu não concordo muito. É óbvio, né, que o tempo, né, as coisas se modificam muito com o tempo. A gente vive num mundo globalizado, onde a gente recebe uma cultura globalizada, onde a gente recebe informação com um tempo muito menor em muito menos tempo. Ou seja, no período anterior era muito mais simples eu receber uma notícia do clube, né, de menor expressão aqui do Rio do que no clube do exterior. Hoje a gente liga a TV e só vê notícia de clube do exterior. Né? No próprio âmbito interno, a gente recebe muito mais notícias dos clubes da Série B de outros estados do Rio. Né? Você recebe notícia do América Mineiro, você recebe notícia do Curitiba, você recebe notícia do Bragantino, do Mirassol, hoje está na Série A, né? Você recebe notícia desses clubes e não recebe notícia dos clubes aqui. Né? Porque a gente também está nesse processo de cultura que é globalizado. Não? Hoje as pessoas torcem. Antigamente era um absurdo você achar alguém torcendo aqui no Rio torcendo para o Palmeiras. Hoje a garotada que torce para o Real Madrid, para o Bayern, para o Manchester United, enfim, para essa série de coisas. Né? A torcida que vai no estádio de futebol não é o mesmo público que ia nos estádios antigamente. Né? Uma característica muito legal dos clubes dos clubes de subúrbio, né, eram os famosos alçapões. Né? Hoje foi proibido você jogar qualquer alçapão, você não tem jogo. Né? No Campeonato Carioca, né, teve a gente viu aí o absurdo, aí foi Nova Iguaçu e Vasco, manda o Nova Iguaçu, o jogo de São Januário. Existem essas questões. Né? Eu lembro ainda do campeonato estadual que a gente ficava vendo, pô, eu vou jogar no primeiro turno onde? Na Rua Bariri? Pô, lá é difícil. Lá não é fácil de ganhar. Né? Vai jogar em Conselheiro Galvão, né? E nos outros, Teixeira de Castro, Figueira de Melo, jogar em Campos. Né? Campos era quase, se empatasse em Campos, era bom resultado, numa determinada época. Né? E hoje esses clubes, os clubes de menor expressão do Rio de Janeiro, eles estão muito assim abaixo de clubes por exemplo, do interior de São Paulo, né? Uma coisa que mudou com o passar do tempo. Né? A gente vê hoje clubes de São Paulo que tudo bem, que São Paulo sempre teve a força do interior, mas era uma coisa muito proporcional. Né? Como o Stefano falou, né? O difícil em São Paulo é você jogar no interior, né? Nas cidades do interior. Né? E a proporção era que o difícil era você sair para enfrentar os clubes do subúrbio. Né? Hoje, a diferença entre os clubes de São Paulo e dos clubes do subúrbio do Rio era uma diferença muito grande. Né? Mas tem muito a ver com essa questão também do futebol mesmo, dele estar. Essa questão de globalização, essa questão do campanha para o Campeonato Carioca ser diferente. É óbvio que o campeonato não pode ser o mesmo. Né? Hoje. Não pode comparar assim, a geografia que era em 1950, 1960, com as facilidades, melhor, com as dificuldades que você tinha de se locomover pelo Brasil. Né?
com o que a gente tem hoje. Hoje, né, você joga... o Vasco hoje joga em Fortaleza, né? Pois é, o Vasco jogou aqui no Rio, vai jogar em Fortaleza, né? Se final de semana estaria em São Paulo, não tinha como, não era viável isso nas décadas de 40, 50, 60. Então, isso e ainda mais com uma cidade que não tinha outras cidades, né? Era só. O Rio de Janeiro tinha campeonato municipal, né? Na década de 40, né? Começou na década de 30, acho que 38 teve um torneio municipal, depois tinha um outro torneio municipal nas décadas de 40. Né? Então, claro que não jogavam todos os times, né? Mas o São Cristóvão que ganhou um municipal. Né? Lembro do Bom Sucesso que eliminou o Flamengo da Taça Guanabara de 68. Eliminou não, né? Ganhou do Flamengo, tirou o título, o Flamengo perdeu depois para o Botafogo. Né? Porque, assim, eram os times que tinham aqui na cidade, né? Eram os times da cidade, eram os times da capital. Então, você dava assim, um glamour, dava uma importância muito maior, porque eram os times da capital do país, né? Ou seja, os subúrbios do Rio de Janeiro, em termos futebolísticos, eles eram conhecidos no Brasil inteiro, né? Você fala em Olaria, Bom Sucesso, em times, né? Qualquer lugar do Brasil você vai reconhecer, você vai lembrar. Né? Agora, você fala do Nacional de São Paulo, tem gente que não sabe que existe o Nacional de São Paulo, que é um time lá azul e branco, né? Onde jogou lá o Dodô, o Deco, essa galera toda, mas muita gente não sabe nem que existe esse time. Acha que é um time que só joga Taça São Paulo de Júnior, só aparece ali. Mas não, existe o time. Né? Pessoas não lembram que tem o Jabaquara lá de Santos, né? Portuguesa Santista, né? Enfim, mas Bom Sucesso, Olaria, né? Campo Grande, né? Que só começou a jogar o campeonato em 61, são clubes que, pelo Rio ser a capital, né? Eles acabaram se tornando conhecidos nacionalmente. Só que esse processo todo, né? O Rio deixou de ser capital, o Rio deixou de ter um campeonato só da cidade, né? Veio a globalização, campeonato nacional ganhou muita força, né? Hoje em dia se fala só em campeonato nacional e Libertadores, que era uma coisa que não existia muito no nosso universo futebolístico, né? Libertadores só voltou à mídia aí, né? O Santos ganhou aquelas duas em 60, na década de 60, basicamente só em 90 que começou a se dar muita importância. Tudo bem, teve a Libertadores do Cruzeiro, teve a Libertadores do Flamengo, mas foram pontos fora da curva nesse período longo aí, né? Só depois que o São Paulo ganhou que todo mundo que investir para ganhar, né? Além desse processo todo que vem que assim acaba atingindo também os clubes de menor investimento aqui no Rio, que é o processo da mídia de transformar o futebol paulista no principal futebol do Brasil, né? A gente vê pesquisas aí que colocam, né, a torcida do Corinthians, né, em segundo lugar, e a torcida do Palmeiras e do São Paulo como as maiores torcidas, né? Terceira e quarta é a torcida do Vasco em quinto lugar, né? A campanha que se faz, né, contra o segundo maior torcida do Rio, que seria do Vasco, né, pela própria mídia nacional, uma coisa muito grande, né? Isso é uma tentativa, sim, de colocar o futebol da região que tem o maior poderio econômico, no caso São Paulo, né, em maior evidência que o Rio de Janeiro. Obviamente que ninguém ataca, né, o Flamengo, porque aí é um tiro no pé, mas todos os outros acabam sofrendo suas consequências. Uns mais, né, outros menos. Né? Isso, assim, claro que isso aí não é um motivo principal, mas são fatores que acabam contribuindo para isso. Né? Além de... o Stefano está falando da questão de SAF, da questão da mudança, né, da gestão no futebol, né? A gente vê aí inúmeros clubes que aparecem, clubes de prefeitura, clubes de empresário, né, que surgem assim do nada, sem nenhuma representatividade de torcida. Né? Muitos desses clubes aparecem, né,
despontam e caem, né? Não estou querendo colocar todo mundo no mesmo saco, mas, por exemplo, a gente viu uma ascensão, isso não é de agora, não, né? Isso já vem de algum tempo. A gente viu a ascensão, por exemplo, do São Caetano, que chegou à final de Libertadores, né? E hoje São Caetano, né, não tem torcida que mantenha, né? E isso é uma questão fundamental, né? Aqueles clubes que têm uma torcida que consiga segurar, né, a mídia do clube, ele ainda ainda consegue sustentar. Por isso que eu ainda acredito muito, né, que o América, nosso América, que ainda tem uma torcida, né, no Rio, tá? Ele ainda possa, com algum investimento, né, a gente, o América é um clube querido, né? Então, se houver assim, um trabalho, né, que possa levantar, colocar o clube, né, o clube entender qual é o rumo do futebol hoje, é possível sim ter porque não é só a torcida do América, as outras torcidas levam junto, né? Claro que é importante, né? Tem americano que diz que ser o segundo time de todo mundo é a pior coisa, né? Porque ele não é o primeiro, tá? Eu não sei, não é bem assim, né? A gente lembra que na década de 80 e 86, né, o Rio de Janeiro inteiro torceu para o América naquela semifinal, né? Como torceu em 85 na final do Brasileiro para o Bangu, né? E naquela final de Taça Guanabara foi 2006, né? América e Botafogo. Eu estava no Maracanã torcendo para o América, né? Tava eu com o Alexandre, inclusive. A gente estava no Maracanã torcendo para o América. São fatos que têm uma repercussão, né? Tem uma repercussão. Agora, tudo tem a sua, né? Tem que ter um projeto, tem que ter uma vontade política das coisas acontecerem, né? Mas realmente, né? Voltando a falar um pouco aí dos clubes, né? Puxando um pouco aqui para o meu lado, não dá para se esquecer, né, a importância desses clubes para os campeonatos, né? A gente citou aqui, né, os campeonatos de São Cristóvão, né, em 26, em 37, né, que ainda bem que foi reconhecido, né? A gente tem esse bom sucesso disputando final com o Vasco, Madureira disputando final com o Vasco, disputou com o Botafogo nesse ano mesmo, de 2006, né? Tinha uma época aqui no Campeonato Carioca, né, um período, foi nesse ano, em 2006, 2007, 2008, em que os clubes grandes eles não tinham tanto, né, não faziam a pré-temporada, ainda não fazem, né? Eles não tinham aquela pré-temporada, né? E os clubes menores, né, estavam chegando quase sempre àquelas semifinais, naquele formato, né, curto, que era um campeonato de 6 rodadas na Taça Guanabara. Os menores estavam sempre chegando, né? A gente teve final da Taça Guanabara de Volta Redonda com o Americano, a gente viu o próprio Resende eliminar o Flamengo. Isso não faz tanto tempo assim, né? O próprio, né, Boa Vista, ele disputou acho que 2 finais de Taça Guanabara com o Flamengo. Isso não faz tanto tempo, na época do Ronaldinho Gaúcho, né, 2011. Minha memória é melhor para os antigos do que para os mais recentes, mas creio que isso aconteceu. Então, assim, esses clubes têm histórias, né, muitas histórias, né? Interessante que eles têm a ver, né, uma coisa legal, que eles representavam não só, né, a camisa, né? Eles representavam o próprio bairro, né? Madureira tinha a ver com os comerciantes de Madureira, né? O próprio Bangu, né? Se a gente pegar o Bangu, né, que chegou a ser né, em 2 períodos aí da história, né, que tinha o próprio Castor, né? É claro que a gente questiona, né, um pouco a relação, né, do Castor, de fato, com o futebol, qual era a intenção dele, mas o fato é que o Bangu, naquele período, ele disputava campeonatos, né? Ele disputou no final da década de 60, ele foi vice-campeão em 65, campeão em 66, vice-campeão em 67.
Ele disputou 83, 85, 87, 88. Disputou o Brasileiro 85. Né? E o Bangu foi um clube que ele foi formado praticamente, né, com né, uma história polêmica da introdução do futebol no Rio de Janeiro, né, da fábrica Bangu, que se jogava futebol dentro da fábrica Bangu, né, e um escocês, né, o Mr. Donoghue, ele trouxe a bola de futebol e, né, alguns dizem que é ali que o futebol foi, né, implantado no Rio de Janeiro, e não pelo Oscar Cox, né? Porque o Oscar Cox, foi num clube de elite, do Fluminense, né? Então, a história oficial tende a ser contada, né, pelo clube de elite, não né, pelo um clube que era do subúrbio, né, que era por fábrica, né, por operários de fábrica, né? Futebol naquela época era de elite, né? E como os clubes eles eram ligados, né, às atividades, né, a própria atividade, a própria vida social, a própria política. A gente fala, por exemplo, do São Cristóvão, né? O São Cristóvão é uma fusão, né? O São Cristóvão tinha um clube de regatas que foi fundado no mesmo ano que o Vasco, né, em 1898, né? Numa época em que o remo era tido como um esporte, né, de saúde, né? Era muito vinculado, né, à questão da questão sanitária no Rio de Janeiro, né? Então a gente tem um clube, né, do subúrbio, né, São Cristóvão, que fundou um clube de remo, né? Como ele estava ligado, né, à própria política, à própria geografia, à própria história da cidade, né? Como os demais clubes, né? A gente tem a Portuguesa da ilha, né, que também foi fundada com foi um negociante daqueles sacos, né, que guardava alimentos, né? Eles foram uma viagem que eles fizeram a Santos, né? Eles gostavam da Portuguesa Santista, eles voltaram para o Rio e fundaram a Portuguesa da ilha, né? Então, assim, é interessante como esses clubes carregam, né, com eles as características. Realmente eram clubes que representavam muito, né, a região onde eles se situavam, né? E uma outra característica que deixava esses clubes, né, muito ativos, digamos, né, é uma outra questão que está muito relacionada com o desenvolvimento do futebol, é que eles eram celeiros para os clubes grandes, né? Grandes jogadores que apareceram nos clubes grandes, eles vieram muitos dos clubes do subúrbio do Rio, né? E não era assim com 15, 16 anos, não. Já jogavam nos clubes principais, que arrebentavam nos campeonatos cariocas, davam trabalho para os clubes grandes, né? A gente tem inúmeros exemplos, né? O Leônidas, os três patetas lá do Madureira, né? O Jair, Isaías e Lelé. Madureira, então, um monte de, né? Didi, Evaristo de Macedo, né? A gente lembra daquele time do Olaria lá da década de 70, quantos jogadores saíram dali, né? O próprio São Cristóvão, né? Tinha o Carreiro, que jogou no Fluminense, o próprio Augusto, que foi capitão da seleção, capitão do Brasil na Copa do Mundo, né? Como os clubes, né? Dentre outros, né? Eu estou falando aqui dos top, né, de linha, né? Mas dentre outros, dezenas de jogadores que vinham desses clubes para os clubes grandes, né? Hoje, assim, esse movimento ele é bem mais complicado, né? Porque as saídas dos jogadores nos próprios clubes grandes está cada vez mais cedo, né? Com 16 anos, um jogador de clube grande vai sair para o exterior. Então, imagina o que acontece com os clubes pequenos, né, os menores, que ainda, além de tudo, eles não têm um calendário, né, com exposição, né? Quando você tinha um campeonato carioca, né? Por que eu considero assim, um campeonato carioca o melhor campeonato estadual de todos os tempos daquele período? Porque era um campeonato com 12 times, em que 6, né, eram os 5 grandes, o América disputava, né, disputando o título, e sempre tinha mais um, e os demais brigavam para
não ficar lá embaixo. Principalmente o campeonato da década de 80, quando já tinha, né, tinha um rebaixamento, era 6 para disputando o título e 6 disputando para não cair. Né? Um campeonato de 11 rodadas, né, em que você zerava tudo de um turno para o outro, isso fazia um campeonato de pontos corridos espetacular. Né? E assim, esse campeonato se perdeu com o tempo, né? Por tudo isso por todo esse processo que aconteceu, que não partiu dos clubes pequenos, mas que eles acabaram indo em consequência de tudo que acontecia, né? Do fortalecimento do campeonato brasileiro, né? De se fazer um campeonato brasileiro aos moldes de campeonatos estaduais, né? Que, na verdade, eu considerava que os campeonatos estaduais do Brasil eles eram equiparados aos campeonatos nacionais, por exemplo, da Europa, em termos de tamanho de território. Você não pode comparar o Brasil com a Itália, você pode comparar o Rio de Janeiro, por exemplo, o estado do Rio com a Itália. Né? O São Paulo você compara, sei lá, com Portugal, com França, com Espanha, pelo tamanho. Né? O Brasil é um país continental. Né? Então, se você faz um campeonato com 20 times num país do tamanho do Brasil, você vai, né, achatar muita gente. Né? Muita gente vai ficar de fora. Né? E esse foi um processo que foi feito, né, meio a forceps, também por consequência da falta de competência das entidades esportivas de se fazer um campeonato brasileiro na época, né, da década de 80, fazer um campeonato rentável com uma quantidade de clubes um pouco mais condizente com o tamanho do território. Né? Nunca se fez um campeonato brasileiro com, sei lá, com 40 times que fosse rentável. Né? Então botaram na cabeça que vamos copiar a Europa, fazer um campeonato com 20 clubes, né, no país do tamanho do Brasil, e que ocupe a maior parte do calendário. Isso vai, sim, fazer com que haja um achatamento aí de clubes, né, que não... de clubes que estavam acostumados a passar 6, às vezes até 8 meses aí na mídia disputando um campeonato importante, e agora não tem mais o que disputar. Né? Então, tem todo esse processo aí que a gente precisa parar um pouco aí para pensar o que aconteceu, né? Enfim, né? Acho até que eu já falei muito aqui. Não, gente, é gratificante. Nossa vida. Seja a exposição do meu amigo Stefano, seja a sua também, o Jefferson. Nossa, não é nem só uma questão, a gente está debatendo além do esporte em si, né? Mas eu acho que também até das propostas, né? Pertencimento, a identidade e imaginário coletivo, né? Que é também um ponto que eu queria conduzir com vocês aqui para a gente dar um encaminhamento. E, de fato, né, uma coisa que vocês já apresentaram bem, por exemplo, a gente fala do Campeonato Carioca até hoje, né? Sendo que o termo carioca em si seria praticamente só a cidade do Rio, né? Ainda tem essa coisa também. Mas criou-se essa ideia do geral particular, né? E veja, por exemplo, clubes tradicionais, né? Eu lembro, se não me engano, acho que já nos primórdios do Campeonato Carioca, do antigo Campeonato Carioca, digamos assim, né? Acho que o Rio Cricket, se não me engano, acho que era de Niterói, né? Se não me engano, e era o único convidado fora assim, desse eixo, né? E já na época deve ser difícil, porque acho que nem já havia barca, mas, né? Você imagina a logística. Por exemplo, até analisando também outros campeonatos. Eu acho que o Campeonato Paulista era o único que, desde o início, era um campeonato de fato estadual, plenamente, porque era o estado mais envolvido, né? Ferrovias e tudo mais. Então, até a logística de mobilidade era mais razoável. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, comparando assim, você tinha o campeonato da cidade, né, de Porto Alegre, e o campeonato do interior. Você tinha duas chaves, né? Grêmio, Inter, alguns clubes, né, acho que o Cruzeiro, muito tradicional também, e outros clubes. E aí depois, sim, disputavam lá com o interior. Que era muito difícil a gente fazer qualquer deslocamento, né? Até a década de 60, mais ou menos, né? Quando o Brasil começa a investir muito mais nas rodovias do que em mais ferrovias, né? Até um debate interessante para essa economia política em torno também, como é que isso vai afetar também a própria distribuição dos clubes, né? E outro ponto também
a nossa proposta aqui, que eu acho que vocês já abordaram brilhantemente, eu só vou pegar os pitacos, até porque eu também estou aqui para ouvir vocês, né? Então, assim, eu falo, isso aqui é uma relação de experiência dialética. Sempre aprendo com o Jefferson, sempre aprendo com o Stefano, né? Com toda essa expertise em relação à cobertura dos clubes, que também é realmente o local, a ideia de local. Vejam, por exemplo, até no curso Senso Comum, né? Falava muito antes isso, subúrbio central, subúrbio Leopoldina. A própria palavra subúrbio, ela trazia um tom pejorativo, né? Ainda traz um pouco, mas eu acho que já houve um resgate, né, da gente fortalecer a ideia, como um todo, subúrbio é um termo genérico também, né, que subúrbio seria o quê? A subcidade, seria um complemento, um apêndice da cidade. A gente fala até hoje, por exemplo, vou na cidade. Olha, cidade é tudo, pô. Cidade é zona norte, zona oeste, né? Então até a questão linguística em si, também ela já é problemática, né? Eu gosto de debater muito isso também, em relação à forma como a gente pensa o pertencimento à cidade, né? O que é cidade, né? A cidade não é só o centro, porque essa é a leitura, né, antigamente. O centro da cidade é a cidade, o restante é periferia, né? Então, imagina como deveria ser a vida de alguém que morasse em Tijuca no século XVIII, que morasse em Santa Cruz no século XVIII, século XIX, né? Campo Grande, né? Se falava até antigamente também, né? Era zona rural do Rio de Janeiro, né? Era normal no jornalismo se falar, né? Santa Cruz, Campo Grande, como zona rural do Rio de Janeiro. Não, assim, nem de forma pejorativa ou não, mas, né, o que seria essa zona rural? Por quê? Porque é muito campo, porque, né, mas e o centro comercial que tem em Santa Cruz e Campo Grande, entendeu? Então, é interessante que com o tempo houve uma mudança também, né, da necessidade de você se adaptar, né, até a questão de favela, por exemplo, né, favela era pejorativa, hoje, que não, ela foi uma palavra que, ela também é uma palavra utilizada de maneira positiva, afirmativa, né, a politização da palavra. Então, essa pesquisa que eu tenho feito, né, sobre essa ideia do subúrbio como um espaço de resistência social, né, o subúrbio como espaço de resistência social em relação ao processo de gentrificação, né, e é normal. Esse clube, né? Os clubes, né? Eles historicamente, né? Eles também estão ligados à questão de resistência, né? A ideia de você formar um clube tem muito a ver com a ideia de você formar alguma coisa, né, para visar algum movimento, alguma coisa assim, né? O próprio clube é isso. Né? O que é o clube? É uma reunião de pessoas, né, para algum objetivo, né? Isso tem muito a ver com a questão política, né? Então, muitos clubes que às vezes não aconteciam, né, não nasceram por conta disso, acabaram sendo espaços para isso. Né? Os clubes têm muito a ver com a cultura da região, né? Esse ponto, pegar emprestado esse ponto da zona rural, porque é interessante. Claro que hoje, com o afastamento do Campo Grande das principais competições estaduais, isso perdeu um pouco o sentido, né? Mas esse confronto entre Campo Grande e Bangu era o que muita gente passou a chamar como derby ou clássico da Zona Oeste, mas era tratado como da zona rural, né? O Campo Grande incorpora isso, inclusive, no hino. Aliás, pelo fato de ser um clube tardio, como o Jefferson já pontuou, tardio em relação aos outros clubes suburbanos tradicionais, né, claro, ele não teve o hino dele composto pelo Lamartine Babo, né, o hino dele não é do Lamartine. E aí, eu acho que o Campo Grande talvez seja o clube que mais se ressinta desse hino do Lamartine, né, porque eu acho que o hino do Campo Grande é ok, gosto é gosto, mas assim, eu acho uma coisa meio temerária, parece um tango. Não gosto do hino do Campo Grande, não, embora eu tenha muito carinho pelo Campo Grande. Mas, e aí o hino traz lá, né? Campo Grande, fabuloso Campo Grande, grande também é o teu valor. Representante da zona rural, cabal, denodado e empreendedor. Então, assim, tudo bem, ele não tem, né, o hino do Lamartine, eu nem acho legal esse hino em termos de ritmo e tudo mais, mas assim, a identidade está presente,
né? Esse é o ponto. Tem umas fotos muito legais, uma pena que a gente não consiga agora reproduzir aqui, mas tem umas fotos muito legais de jogos, que os jogos entre Bangu e Campo Grande bombavam, né? É interessantíssimo isso. E aí tem umas fotos bem antigas do acervo do Arquivo Nacional de um Campo Grande e Bangu em Moça Bonita, né, lá no estádio do Bangu, e assim, mostra uma galera em cima das torres de iluminação, o povo ali em cima, escalando, tendo escalado mesmo a torre de iluminação, e lá em cima para ver o jogo, né, mostrando que isso efetivamente mobilizava, né, os bairros, as comunidades, e todos os envolvidos. Né? Então, era mesmo muito, muito interessante. Tinha essa dinâmica, é claro que isso não acontecia em todos os lugares, mas isso é bem exemplificativo em relação ao impacto que esses clubes tinham nos bairros. É claro que eles tinham vida própria, mas é claro que também havia uma mobilização para, nos momentos de grande impacto, os bairros receberem ali através de seus... É uma questão que hoje, né, que a gente estava falando, né? Você vê futebol hoje, né, assistir futebol hoje é uma coisa muito banal. Você, para assistir futebol antigamente, né, você tinha que ir no estádio, né? E você no bairro, né, você ter eu adorava, por exemplo, né, eu moro aqui no Andaraí, né? Só de eu passar perto ali do Campo do América, para mim já era um negócio diferente. Pô, caramba, aqui tem um campo de futebol que os caras jogam, não sei o quê. Hoje é o shopping, né? Vou levar shopping em Iguatemi, né? Agora, imagina nesses bairros, né? Que tinha lá os estádios, né? E que tinha o jogo lá, os times grandes iam lá, né? O campeão, né? Ia lá jogar. E falou, pô, hoje o cara vem aqui no meu quintal jogar. Você ia ver lá o Flamengo de Zico, ia ver o Vasco do Dia 20, todo mundo ia vai. ver o Fluminense do Casal 20, Hoje, para você ver, você tem que pagar R$500 para você ver um jogador que não chega nem aos pés desses caras que a gente está citando. Você tem que pagar R$500. Ou você paga uma TV a cabo, fica em casa no sofá e não sente a mesma atmosfera. Né? Eu já fui a jogo no Conselheiro Galvão, já fui a jogo... Eu fui ver o América ganhar do Vasco lá em Edson Passos. Né? É uma atmosfera diferente. Né? E o legal é que antigamente você ouvia os jogos no rádio, né? Tinha um gol, né, do Madureira, do Olaria, você ouvia a torcida comemorando. Você tinha uma torcida ali que até torcia para um time grande, mas naquele dia torcia para o time do bairro. Isso era muito comum, né? E tinha essa questão, torciam mesmo para o time, né? O América não é isso, mas o América passou a ser um pouco isso quando ele foi para a Baixada. Né? O América virou um time da Baixada, né, quando ele saiu das suas sedes aqui, né, na Tijuca. Né? Ele perdeu um pouco dessa identidade que foi construída durante anos, né? Quando ele e agora, né, que combinou aí com a questão da venda da sede, né? Agora, uma coisa interessante que eu ouvi, não tem muito tempo isso não, tá? Para você ver como é que as pessoas, né, de hoje não têm uma noção da própria cidade. Teve um jogo, acho que do Vasco com o Vasco Bangu, acho que em Moça Bonita, né? Que algum jogador do Vasco se machucou e a repórter falou assim: bom, o jogador está sendo levado aqui para o hospital para voltar para o Rio. E depois ele vai voltar para o Rio. Eu falei, ué, ele não está no Rio, não? Ela achava que Bangu fosse fora do Rio. A gente vê como é que... Né? Não, mas eu acho até essa leitura mesmo, sabe? Assim, de você ver a integração, né, regional. E até outro ponto que eu queria até falar com vocês aqui para a gente, né? Por exemplo, fora os clubes que eram clubes de futebol, que fecharam o departamento de futebol, mas ainda são sedes bem ativas. Por exemplo, 2 casos. O River, de Piedade, se não me engano, descobriu o clube que o Vasco ganhou, né, na história, e o Mackenzie, né, do Meyer. O Mackenzie tem uma sede ótima, sabe? Tem natação, judô, taekwondo, ou seja, não tem mais futebol de campo. Joguei botão lá. Jogou futebol. Então, tá vendo? É o cara do botão. Mas é isso, você vê. O River tem time de futebol de botão. Então, mas para você ver, né? Infelizmente, eles não tiveram os departamentos, porque era custoso. Até na época do amadorismo era difícil também.
né? Mas pelo menos assim, são clubes pujantes, né? Que são importantíssimos para o comércio local, para a sociabilidade da região. Tem gente da região toda aqui da Zona Norte que frequenta o Mackenzie, Meia, o próprio Meia, Engenho Novo, Desde Sim. Dentro, Piedade, por aí vai. Ele é localizado bem no coração ali do Meia, né? Bem, total, Gera Cruz, é. E no subúrbio, esses clubes são equipamentos culturais também, né? Uma dimensão pouco analisada, na verdade, e da qual os próprios clubes pouco têm consciência disso, porque frequentemente eles olham os próprios departamentos sociais como meros motores de arrecadação, né? Então eles não têm essa consciência da atividade cultural que realizam, que proporcionam. Com certeza, com certeza. Ó, brincando, eu tenho um amigo que ele organiza cafés filosóficos na praia, perto do Leme. Então, para você ver, se é apropriação espacial. Imagina, por exemplo, fazer eventos culturais nesses clubes, né? Como eu acho fantástico, né? Que se tenha lá uma série de possibilidades. E o clube não é só o esporte em si, entendeu? Sim, eles usam a arrecadação para poder se manter, né? Levando em conta a crise e todas as possibilidades. Mas A isso pandemia foi terrível para os clubes. Sim, sim. Não, quando eu falo motor de arrecadação, não é uma crítica, não. Os clubes precisam de arrecadação. É uma falta de consciência da outra dimensão que eles desempenham, né? Talvez se houvesse maior clareza dessa importância, fosse possível até mesmo arrecadar mais. Não, com certeza. E eu acho que é isso, fortalecer, né? Fortalecer de fato a ideia de pertencimento. Bom, meus amigos e também nosso público, online e offline, eu queria, assim, levando em conta até a nossa dinâmica, mas eu queria agradecer a vocês, em especial ao meu querido amigo Jefferson Almeida, hoje paramentado com Andaraí, meu querido Stefano Salles, grande pesquisador, grande jornalista e americano acima de tudo, vermelho no sangue, vermelho no coração, né, torcendo para que tenhamos sempre sucesso nos nossos clubes, na vitória, na derrota às vezes, até porque a história ela não se resume só em vitórias, mas sobretudo em superação, e que esses grandes clubes que fazem parte do nosso imaginário, até a nossa ideia, né? Esses clubes subúrbios são pequenos grandes clubes, porque não só pela história, pela temporalidade deles, por tudo também que eles promoveram em relação à herança do futebol brasileiro e também pela importância deles. Mas só para, aliás, enfatizar aqui, posso depois uma contradição, eu vejo o América como um grande clube, tá? Só para enfatizar, um grande clube. Infelizmente, por fatalidades históricas e políticas e tudo mais, ele entrou em processo de declínio, né? Mas veja a importância do América para o futebol brasileiro. E não é só a beleza do hino, não é só a história em si, pregressa, né? Não só pela torcida que existe, resistente, né? Se houvesse uma política, não só em questões de SAFs ou até investimentos estrangeiros, mas quisera que houvesse possibilidade desses clubes grandes, que são grandes de fato, grandes pela história, por títulos e pela tradição, que houvesse a possibilidade de, né, um resgate e até uma mudança da configuração dos nossos torneios também, né? Porque é lamentável, lamentável, lamentável a ausência do América, a ausência do Olaria, do próprio Campo Grande, né? Com toda essa tradição. Lembro de 91, quando montou um timaço com o Roberto Dinamite, o Eloy, né? Então, imagina, e outras coisas mais. Quinto colocado do Carioca daquele ano, melhor classificação da história do Campo Grande. Igual do Vasco, né? Inclusive, infelizmente, né? Igual do Vasco lá em Ítalo del Cima. Mas é isso. Uma derrota gostosa, deixa eu ver, porque vou para um clube de resistência. Entendeu? Melhor perder para o Campo Grande que perder, sei lá, para o Palmeiras. Entendeu? No caso do Vasco, tá? Assim, só um exemplo aqui. Então, meus amigos, quero agradecer a vocês por toda a expertise que vocês transmitiram aqui, esse conhecimento que é maravilhoso, né? E mais do que nunca a gente vê o quanto que debater a história do futebol é também debater a história da cultura e a história da sociedade. E a nossa plataforma NB Cursos se engrandece com o talento de vocês e com esse conhecimento que, né, espero que alcance outras consciências, porque só assim a gente vai conseguir, quem sabe, né, valorizar a historicidade. E futebol, esporte, né, também a história, também a sociologia, também a filosofia. Então, meus caros, um grande abraço.